Vamos começar. Vou passar a palavra para você. Só um minutinho que você ainda está muda. Pronto? Pode ir. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do CBG. Hoje nós temos o Francisco Antônio de Moraes Acioli Doria, que é titular da cadeira número 18 do CBG. Ele é engenheiro químico, doutor em física e autor de inúmeras obras de genealogia. No Tempo de Vargas, Os Herdeiros do Poder, Caramuru e Catarina, Os Avós dos Pequenos Dórias, Costa Dórias da Bahia, Os Cavalcantes, Os Aciolis no Brasil. O Dória, como a gente chama assim na intimidade, ou Chico, dependendo de quem eu conheço de tal forma, vai falar sobre os herdeiros do poder, que é um tema recorrente no Brasil, onde você vê várias famílias que não largam o osso na política. Você pegar lá a família do Sarney no Maranhão como exemplo, o do Calheiros também lá para cima, né? Barbalho e por aí vai. E ele vai então falar deste tema, só que ele vai falar ligado à família Dória, né? Bom, Dória, a palavra está contigo. Dória, já quer que comece a... vou botar o PowerPoint, ok? Espera aí, você está mudo ainda, Dória? Deixa eu só compartilhar. Charlie, você consegue colocar o som no Dória? Acho que agora está me ouvindo? Sim. Tá, tudo bem. Bom, deixa eu dar a motivação. Só uma observação, eu tenho Parkinson. Quando eu começo a ficar interessado, emocionado, etc., eu tremo, feito mó doideira. E de modo que minha mão treme, está revelando meu estado emocional. Mas tudo bem, isso aí não acaba não perturbando a sequência do que eu vou falar. Isso foi motivado por duas questões imediatas. Há algum tempo atrás, eu vendo a relação dos vereadores baianos, no final do século XIX, início do século XX, eu descobri que na Câmara de Vereadores de Salvador sentaram-se ao mesmo tempo três personagens homônimos e meus parentes. Guilhermino Álvares da Costa Dória, João Agripino da Costa Dória, esse chegou inclusive a ser prefeito de Salvador. José Rodrigues da Costa Dória, que foi presidente de Sergipe, deputado federal, etc., um político com certo destaque. Eu imaginei, perguntei isso já faz tempo, perguntei a meu pai se ele sabia, ele disse assim, olha, tem cara de ser parente, agora não tem a menor ideia de quem seja. A ideia que a gente tem é que, tendo o mesmo sobrenome, sobretudo sobrenomes compostos e iguais, seriam pessoas, parentes muito próximos, irmãos, primos, talvez. Nada disso. É gente... Cada um, quando eu fui fazer a investigação de maneira mais aprofundada, eu descobri que cada um pertencia a um ramo da família, e ramos que tinham divergido pelo século XVII, coisa assim. Eu fiquei curioso como é que, de repente, eles vão se encontrar na Câmara de Vereadores de Salvador e vão ter uma carreira federal também, como eles tiveram, em vários aspectos, esses personagens. O Guilhermino Álvares, que é o menos conhecido, era um comerciante muito rico, cuja morte em Salvador chegou a ser noticiada no Rio. Morreu o ilustre senhor fulano de tal, blá, blá, blá. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Quem são essas pessoas? O que é que elas trazem para poderem ter uma marca política tão notável? Essa foi a pergunta que eu fiz. Então, eu vou contar aqui a história
do meu lado da família, que tem um peso político respeitável, mas mais modesto, e o lado do João Dória, que atualmente é governador de São Paulo, e que se apresentou na campanha eleitoral como um menino pobre, tendo sido criado com dificuldade em São Paulo, etc. O pai lutava para viver. O pai não dava para viver porque foi caçado político, foi perseguido politicamente, teve que se virar para sustentar a família, isso é verdade, mas não porque fosse de gente obscura, muito pelo contrário. É uma história interessante que gente que consegue se manter à tona politicamente desde o século XV. Isso é que é impressionante. E exercendo cargos sempre de grande prestígio no ambiente comunitário onde eles viviam. Vamos dar uma olhada. Herdeiros do poder. Pode passar, Juliana, não dá para você passar para o próximo slide? Começa num clã muito interessante, que é o clã dos Lucenas. Esta família, você não tem uma documentação direta que comprove o fato deles terem origem judaica, mas pelo menos um genealogista, Alão de Moraes, diz deles claramente, eram amarranados, eram conversos e conversos recentes. E eram pessoas de grande prestígio social. Esse parágrafo daqui chama atenção para um fato que historiador português, quando tem preconceito, não gosta muito de... Procura explicar de outra maneira. Que os médicos da corte, os ministros da saúde, que são os físicos régios, os físicos mores, que era o nome que eles tinham, e os desembargadores tinham origem judaica. Eu relacionei aqui alguns da área médica, sobretudo, mas frequentemente as famílias se dividiam em duas áreas, em dois segmentos, o segmento dos médicos e o segmento dos letrados, dos juízes. Por exemplo, no século XV, no início do século XV, o físico mor, quer dizer, o ministro da Saúde e médico do rei português, era mestre Guedelha. Guedelha é corruptela de Guedala, é uma palavra ladina cujo significado eu não consegui descobrir ainda. Perguntei a algumas pessoas, etc. Procurei no que eu ainda tenho de referência de dicionário ladino, e provavelmente é uma palavra corrompida que vem do hebraico e que foi incorporada na língua ladina, que era o espanhol falado pelos judeus. Este mestre dele era rabino-mor dos judeus portugueses, assim como seu filho mestre Abraão. E ele era também médico. Eles eram parentes do doutor mestre Afonso Madeira, que morreu em 1475, judeu converso. A gente tem a data da conversão. Ele era casado com Violante de Lucena e era físico-mor desde 1459, quer dizer, era ministro da Saúde, médico do rei português desde 1459. O cunhado dele, doutor Rodrigo de Lucena, era também marrano, assim como o doutor Antônio de Lucena. E vai daí. Se vocês quiserem, vocês podem pedir depois a Maria Lúcia, a Juliana, esse PPS, que estão todos os detalhes. É interessante que todos levam o tratamento de mestre, que é o tratamento dado aos médicos e, sobretudo, aos cirurgiões. E um nome recorrente na família é o de mestre Afonso. Bom, essa família dos Lucenas era muito interessante porque descendiam de um converso a quem se atribuía uma origem ilustre entre os judeus. Era mestre Martim, quer dizer, era outro médico, mestre Martim de Lucena, o Macabeu.
O Macabeu, porque ele seria descendente da dinastia dos Macabeus, que foi uma dinastia guerreira que tentou fazer autônomo uma província judaica alguns 2 séculos, 1 século antes de Cristo, na Palestina. Essa é uma história extremamente interessante. Não se comprova essa tradição do parentesco dele aos Macabeus, mas, de qualquer forma, ela é referida. Mestre Martim de Lucena, médico, El Macabeu. Eu cito aí, em seguida, uma pesquisadora portuguesa, eu pesquei isso acho que, Bom, enfim, vocês usam o Google e vocês localizam aí, está o nome dela no final. E eu enfatizo que eu estou citando com as aspas, aspeando todas essas passagens. Então, é toda a história e toda a documentação referente ao início dessa família, a família Lucena, que é uma família de médicos, de físicos mores e de juízes, e, sobretudo, de diplomatas. Existe o doutor Vasco Fernandes de Lucena, que já era convertido, já tinha passado pelo cristianismo, mas que era conhecido por suas origens judaicas e foi um grande diplomata e negociador no século XV, no tempo de Dom João II, se não me engano. Acho que foi Dom João II, Aí tem a história, eram todos intelectuais, como, inclusive, um deles, o João de Lucena, era um impressor conhecido em Portugal. Segue. A documentação toda está disponível na Torre do Tombo. Bom, e aparece constantemente esse nome, em várias gerações, Mestre Afonso. Nós vamos começar com um Mestre Afonso, que era, com certeza, membro dessa família, desse clã, porque ele vai, a partir de 1508, ser físico-mor, ser médico real e ministro em Portugal. É o Mestre Afonso, formado em medicina em Montpellier, ou seja, tinha uma formação ilustre, e que era muito bem relacionado na corte, porque, segundo toda evidência circunstancial, a gente não tem uma prova direta, mas tem evidência circunstancial, era cunhado de um figurão da corte, que era Dom Álvaro da Costa, armeiro-mor de Portugal. O que é armeiro-mor? Armeiro-mor é o que cuida dos brasões e dos títulos. Ele era o dono do cartório que carimbava, chancelava os pedigrees nobres. Passa adiante, por favor. Aí, olha, Jane de Castro foi essa pesquisadora em quem eu encontrei esses detalhes e os dados genealógicos. E a fonte dela é a Torre do Tombo. Então, vamos começar no primeiro personagem desta família, que é o doutor Mestre Afonso, físico-mor de Portugal, desde 1508 e parente dos Costas do Armeiro-Mor, ou Costas encarregados de fazer registro de brasão em Portugal. Pode passar, por favor? Está aí. A gente supõe, a evidência é que ele era aparentado indiretamente aos Lucenas e também casado com uma irmã cujo nome a gente desconhece, do Dom Álvaro da Costa. Dom Álvaro da Costa é pai de Dom Duarte da Costa, que foi segundo governador-geral do Brasil. A gente começa neste marrano, segundo toda evidência, a genealogia da família Costa Dora. Quer dizer, começa num cara que foi importante, porque o cargo dele era um cargo ministerial e ele cuidava
dos sofrimentos físicos do rei. E ali começa a genealogia da família, que acidentalmente é minha família e me facilitou, evidentemente, essa busca. Ô, Dória, antes do próximo, tem uma pergunta aqui que num dos slides estava dizendo que ele foi condenado ausente, foi isso? O que significa? Condenado ao... Quem? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Condenado pela Inquisição. O tio Francisco de Lucena foi condenado pela Inquisição como ausente. O que significa isso? Ele recebeu a sentença, mas não estava presente para ser sentenciado. Escapou, se mandou. Entendi. Claro, não ia ficar sentado esperando o tempo me torturar. Provavelmente, ainda que a Inquisição... Tem algumas coisas sobre a Inquisição. Deixa eu parar um minutinho e fazer uns comentários sobre a Inquisição. Primeiro, você se convertia, você era cristão novo. Agora, se você se convertia e era nobilitado, e se você pertencia à alta esfera burocrática do governo, à corte, você automaticamente ganhava fórum de nobreza, você esqueciam a sua origem judaica e forjavam, inclusive, isso aí tem exemplos disso, forjavam genealogias cristãs para aquele personagem, de tal maneira que eles nunca passavam pela etapa do cristão novo, eram cristãos velhos automaticamente devido à nobilitação e devido ao poder. É claro, você não ia mexer com gente que era poderosa. Essencialmente, essa cabeça, essa mentalidade que permanece até hoje aqui no Brasil, você não mexe com quem é figurão, vem desde essa época. Eu acho que é um traço cultural que a gente tem, que a nossa tradição, a nossa cultura mantém há 1000 anos, sei lá quanto tempo. Tem a impressão que vem desde o tempo da coexistência de visigodos e árabes. Tem um motivo para dizer isso, mas deixa por enquanto, vamos deixar isso de lado. Então, ele era ausente, mas avisaram ele, se mandou. Doutor Mestre Afonso, ele casou com uma Costa. Então, vejam aqui o brasão da família Costa. Isso está tirado do livro do Armeiro Mor, que é o livro onde estavam registrados os brasões das famílias nobres que eram cuidadas pelo Dom Álvaro da Costa. Tem várias interpretações dessas armas. Isso daí nada mais é do que as costelas de alguém cuja pele foi arrancada, ficou só a carne sangrenta. É uma representação crua, mas é claramente o que está mostrado nesse brasão. A família se chama Costa, provavelmente porque vivia originalmente em algum lugar na costa atlântica, ou na costa sei lá o quê, vivia na costa. É uma hipótese, porque a gente não tem nenhuma documentação com relação a isso. Mas as armas, eles representam... Heráldica é uma coisa muito explícita e muito chã. Não tem nada desse negócio que o vermelho é a bravura, o verde é não sei o quê, riqueza, fecundidade, tudo mais. A representação dos brasões costuma ser muito chã, muito direta. E aí, no caso, as armas da família Costa são as costelas de um corpo, de um cadáver que foi escorchado, do qual tiraram a pele. Então, esse é o significado do brasão, que também se me atribuem, porque eu venho desta família. É muito interessante. Isso aí é o brasão dos Dórias. Dória é uma família italiana, não tinha grande projeção naquela época, embora fosse uma família antiga. Era uma família basicamente de comerciantes, uma de cujas filiais estava em Sevilha. Por que tem esse urubu, que na verdade é uma águia? Porque eles eram gibelinos, eles eram do partido do imperador,
contra os guelfos, que eram do partido mais ou menos vinculado ao Papa, etc. E por que é dividido de ouro e prata, que é esse amarelo e esse branco aí? Isso chama-se uma diminuição, porque eles, para mostrarem que eram do partido imperador, eles queriam usar um brasão parecido com o brasão do imperador. Não iam usar um brasão igual ao do imperador. Então, qual era o brasão do imperador? Era todo de ouro com a águia negra. Para mostrar que eles eram daquela facção, eles usavam um brasão que era metade o ouro e metade um metal de menor valor, que era a prata. Ou seja, não tinham Vou lá embaixo do carro. Tá ok. Não tinham a imponência do ouro, do escudo totalmente de ouro, mas conservavam pelo menos metade para marcar a origem gibelina da família. Novamente, uma situação em que a heráldica mostra muito explicitamente e de maneira simples qual é o significado daquele brasão. Isso foi adotado, se não me engano, em 1311. É uma história que é conhecida, documentada, quando o imperador, que foi Henrique VII de Luxemburgo, visitou Gênova, e a família gibelina mais poderosa em Gênova naquela época eram os Dórias. Mas você tem que ver que é poderoso, vejam o tamanho da Ligúria, vejam que era um feudozinho muito modesto que eles tinham. Quer dizer, eles podiam se sentir imponentes, mas a importância da família cresce mesmo no século XVII e XVIII, quando já tem um ramo brasileiro e tudo mais. Estou diminuindo mesmo, porque é bom acabar com esses mitos familiares. Passa adiante. E este é Dom Álvaro da Costa, que, segundo a evidência circunstancial, como eu disse, era cunhado do tronco da família, o doutor Mestre Afonso. Eu acho que agora vem os documentos. Não, agora vem a genealogia. Tem aí os dados biográficos do doutor Mestre Afonso. Ele era doutor em medicina por Montpellier, lente do estúdio da Universidade de Lisboa, físico-mor, e morreu físico-mor, morreu em 1521. Ou seja, tem uma série de cargos importantes e ainda tem uma formação cara. Quer dizer, ele devia vir de uma família rica. Até agora, eu devo dizer, não encontrei documentos mostrando de quem que ele era filho. Minha impressão, como eu já disse, é que ele era dos Lucenas, por uma série, novamente, por evidência circunstancial. Quando tiver alguma coisa mais clara, eu digo, aí era filho de fulano, filho do Lucena, não era filho do Lucena, me enganei, etc., tudo mais. Todos os filhos dele têm apelido da Costa, que é um apelido que ele nunca levou, mas que aparentemente vinha de sua mulher. Por que eu digo que ele era parente de Dom Álvaro da Costa, Dom Duarte da Costa? Por um motivo muito simples. Porque isso é declarado numa carta de brasão que é concedida 2 gerações depois, e o escrivão lá, que ia passar aquele brasão, não ia dizer uma mentira referente ao patrão dele, porque a função de armeiro-mor era hereditária. Então, quando ele diz eram parentes dos armeiros, dos Costas do armeiro-mor, é porque devia ser mesmo. Este engano não ia passar. Dória, uma pergunta que surgiu aqui. Que, se você sabe, pode dar um pouco mais de detalhes sobre essa função de armeiro-mor do reino? Era quem registrava os brasões e quem concedia. Digamos que teu pai tivesse um brasão e você quisesse usar aquele brasão, você simplesmente pedia, fazia uma petição ao armeiro-mor
E o Armeiro Mor fazia argumentação, sou fulano de tal, filho de Beltrano, etc., e quero usar um brasão que mostra a minha origem, fulano, etc. E o Armeiro Mor autenticava aquilo e concedia, propunha um desenho de um brasão, que era, em geral, discutido com o interessado. E coisa, posso mostrar aqui, espera só um instante, um que está até aqui na minha parede, que é de um trisavô meu, que era um fidalgo português. Eu tenho essa cópia dessa carta de brasão. Só um instante. Isso vem, essa é a ilustração que vem na carta de brasão de um trisavô meu. E lá traça-se uma genealogia, justifica-se, aqui a família, a espadinha vale, o lado verde com as flores de lis é leite. Justifica-se o parentesco com essas famílias e o rei Darmas, que era o encarregado de conceder, de autenticar as cartas de brasão, o rei Darmas passava aquilo, escrevia. Ele, como ele descende das famílias, ele tem direito a usar o brasão correspondente, etc. Então tinha que ser aprovado, né, Dória? A família desenhava ou pedia para alguém desenhar e esse brasão tinha que ser aprovado de alguma forma. Nós estamos num ambiente de cultura luso-brasileira, tinha muita gente que assumia brasão e ninguém mexia. Vou dar um exemplo que é conhecido, é uma família muito ilustre, que é a Casa da Torre de Garcia Dávila, mas quando eles passam a se assinar Pires de Carvalho Albuquerque, eles usam as armas que têm as armas dos Cavalcante, Albuquerque, etc., Deus dará, se não me engano, e ainda mais uma. Mas essas armas nunca foram concedidas, foram armas assumidas. Aí você pergunta, por que é que não foram punidos? Alguém ia mexer com eles, que era a gente mais rica da Bahia? Não. Depois eles descendiam daquela família, aí também você pergunta, como é que você sabe que esse negócio foi assumido? Foi assumido que tem um erro heráldico, que o rei Darmas não cometeria, mas que eles cometeram. Ok, vou passar, tá? Passar, tá. Isso é um documento assinado pelo Dr. Mestre Afonso, em 1514. Ele está recebendo dinheiro por serviços prestados à coroa. E ele é referido como físico-mor nesse documento. Eu não vou nem... É um daqueles que eu andei circulando, pedindo a Maria Lúcia para me ajudar a ler, e quem acabou fazendo leitura, porque está horrível, esse aí até que não está tão ruim, mas tem um outro que é de chorar. Foi um cara da Torre do Tombo que se dispôs a fazer, eu acho que eu passei a leitura dele para Maria Lúcia. Pode botar adiante, acho que ainda é. Aí vem o filho dele que nos interessa, o doutor Cristóvão da Costa. Este já faz uma carreira de burocrata. Doutor em cânones por Siena, existe o registro dele em Siena. Desembargador da relação de Lisboa, quer dizer, ele chegou ao doutorado em Lisboa e foi logo nomeado desembargador. Foi chanceler-mor da relação. O que é chanceler-mor da relação? Na prática, é uma espécie de primeiro-ministro do reino. É quem cuidava da aplicação das leis, da formulação das leis. E ele também, nesse meio tempo, arranjou um tempinho para ser reitor do Studium Generale, que nada mais é que a Universidade de Lisboa, entre 1525 e 1526. E, finalmente, a cereja do bolo. Veja só, esse cara é engraçado, porque me arranjou esse parentesco. Ele se casou com Dona Guiomar Caminha, filha do desembargador Dr. Fernão Vaz de Caminha, que era sobrinho neto de Pero Vaz de Caminha, escriba da Frota de Cabral. Quer dizer, eu apareço
o notável escriba, que é da terra da Divosa, acaba sendo meu tio, avô, qualquer coisa lá. Meu e de metade da Bahia, deixo claro. Aí, nesse parágrafo que começa com o ponto, eu listo algumas das funções que ele exerceu. Justamente o que eu quero enfatizar é que essa turma estava ligada ao poder e não desgrudava. Bom, segue. Isso aí é uma ata de congregação da universidade em 1526, em que ele aparece aí a assinatura dele como reitor. Segue. O filho dele, mais velho, foi um militar, Fernão Vaz da Costa. Foi comandante de dos navios que trouxeram o Tomé de Souza ao Brasil em 1549. E ele, em 1557, ele se casa com a Clemência Dória, que era uma genovesa criada da rainha Dona Catarina. Isso é uma história complicada que eu esclareci em parte. Era das chamadas órfãs nobres. Ela não era órfã, mas era filha natural de um comerciante genovês, Aleramo de Francesco Doria, que era muito ligado à coroa. Ele fazia empréstimos à coroa e deve ter arranjado oportunidades para arranjar alguém que cuidasse da filha que ele tinha em Portugal, que era essa Clemença. E ela entrou como criada da rainha. Ela é referida assim em uma quantidade imensa de documentos. Acho que tem pelo menos um aí que diz isso. Acho que segue um documento do Aleramo. Uma letra de câmbio que ele passou contra o... É isso aí, a primeira página de um padrão de juros. O padrão de juros é uma letra de câmbio. É um empréstimo que ele fez ao governo português, à coroa portuguesa. Isso aí, na prática, é um contrato. E isso daí é a nomeação de Fernão Vaz por ter sido casado com Clemente Dória como contador-mor das terras do Brasil. Contador-mor, na prática, é ministro da Fazenda. É claro que o ministro da Fazenda daquela época não tinha a importância que tem hoje o ministro da Fazenda. Mas, de qualquer maneira... Agora, vocês vejam, por que ele era ministro da Fazenda? Porque isso daí era o dote que a coroa dava para a menina, para se tornar atraente o casamento. Como se ela fosse feia, etc. Não devia ser feia, devia ter cara de italiana. Duvido que fosse feiozinha. Enfim, essa turma não desgrudava do poder. Mesmo quando se separam, ficam mais distantes de Portugal. Isso daí é onde ele descreve a sua genealogia, o filho de Fernão Vaz e de Clemença. Ele descreve a sua genealogia para o inquisidor. E é interessante que o inquisidor, ele se vira, o inquisidor pergunta para ele: por que você não denunciou tal fato assim, que é considerado criminoso? Assim, porque eu não dei importância. O inquisidor engoliu aquilo e deixou ele sair. Vai-se em boa hora. É como termina aí esse depoimento. Aí o Cristóvão da Costa Dora, que se virou e disse que não deu a importância. O cargo que eu localizei para ele não é bem cargo, é um título. É o título de fidalgo da Casa Real, que era um foro de fidalguia explícito, extremamente procurado na Bahia, extremamente procurado entre os colonos aqui brasileiros. Agora, tem aqui uma coisa interessante que a gente já discutiu paralelo, a questão dos bicudos, da origem judaica dos bicudos. Aí vocês estão perguntando, mas cadê Bicudo? Bicudo era o pai dessa senhora, dona Mércia Lobo de Mendonça, que se casou com Jerônimo Muniz Barreto Menezes. Era Francisco Bicudo, casado com outra Mércia Lobo, mas essa outra Mércia era só Mércia Lobo.
Mendonça ele recebe pelos ascendentes. E esse bicudo é parente daqueles bicudos carneiros, que vão dar origem aos bicudos de São Paulo. Entende? Quer dizer, aí já começa a entrar o sangue marrano. Mas qualquer motivo, ou até por questão de conveniência mesmo, ninguém chamou a atenção de que eles tinham uma origem, um pezinho em Israel. Dona Antônia de Menezes é a única quebra de varonia que existe nessa linha. Ela se casa com outro fidalgo da Casa Real. Ela era filha do casal anterior, casada com Antônio Moreira de Gamboa. E ela levava o dom, que naquela época era um tratamento exclusivo de certas pessoas. Algumas mulheres tinham o dom e outras não tinham. Dona Antônia tinha, e usava orgulhosamente esse atributo verbal. Martim Afonso Mendonça, esse daí se meteu numa confusão, ele participou de uma confusão que foi a luta, os conflitos políticos em Salvador, do tempo do governador chamado Antônio de Souza de Menezes, que era conhecido como Braço de Prata, que ele não tinha um braço esquerdo e usava um braço de prata no lugar para, mais ou menos, não digo disfarçar, amenizar a ausência do Biambro. Ele era novamente fidalgo da Casa Real e irmão de maior condição da Santa Casa, que era uma posição muito importante no sistema político brasileiro em Salvador, no século XVII. E ele entrou como irmão de maior condição, quer dizer, entrou numa condição top, junto com um Braço de Prata, a quem ele era associado. Segue. Aí é o registro, deu assento da Santa Casa, é difícil ler, mas dá para pegar alguma coisa. Quando ele entrou e se tornou irmão de maior condição em 1672. O filho dele vai ser um dos personagens obscuros. Ele era apenas um capitão, tinha uma patente de tropa de segunda linha e era senhor de terras, era um lavrador. Agora, era casado com uma descendente do Caramuru, que era o clã mais poderoso da Bahia durante o período colonial, os descendentes do Caramuru. Segue. Isso aí tem uma coisa engraçada na questão do lado onomástico. A onomástica brasileira e lusitana, durante o período colonial, durante os séculos XVI a XVIII, XIX, é uma onomástica complicada, como todo mundo sabe. Mistura sobrenome, pesca sobrenome de um bisavô perdido na árvore genealógica, etc. Este daí chamava-se Cristóvão da Costa Barbosa. O Barbosa ele puxou da mãe. Ele se chamava dessa maneira para se diferenciar de um tio paterno, Cristóvão da Costa Dória. Depois aparece uma sucessão de Cristóvão da Costa Dória. O último que eu consegui encontrar, foi no século XIX. Ele se casou com uma prima, Dona Antônia Luísa de Vasconcelos Dória, filha de uma outra linha de Dórias. E era um senhor de engenho. Era rico, mas obscuro. Não encontrei ele em nenhuma função política, a não ser o peso político que tem o senhor de engenho. Paz de... Segue. Este boiadeiro, Manuel Joaquim da Costa Dória, é meu tetravô e é tetravô do João Dória, governador. Ele se casou com uma prima mais distante, não, essa é a prima irmã, mas era prima várias vezes. Ela, Dona Teresa Mariana Menezes Dória, ela era sobrinha distante do padre Antônio Vieira, porque essa linha é a única linha que a gente conhece de parentes
mais próximos assim do Padre Vieira. E é uma coisa engraçada. Essa linha inclui, por exemplo, Chico Buarque de Holanda. Eu já me perguntei, será que tem alguma genética que dê às pessoas o talento literário? Que o Chico Buarque, eu posso... A quantidade de jornalista que tem desse lado da família é impressionante. Jornalista, advogado e tudo mais. E eu, que embora não seja exatamente do ramo, sou um amador que está habituado a fazer uso do instrumento linguístico, digamos assim. Será que há alguma influência genética? Não sei, é uma especulação. Mas a quantidade de gente, até se não me engano, Darcy Ribeiro tem parentesco por esse lado da família. Dória, uma pessoa perguntando aqui que ela não lembra quem é o Caramuru. Caramuru foi o primeiro colono europeu fixado na Bahia que a gente conhece, que a gente tem documentado, Diogo Álvares. O nome dele, Caramuru, é a questão de uma polêmica, porque uns interpretam o Caramuru como sendo a tradução em tupi do nome daquele peixe, moreia. Agora, já tem amigo meu português que disse assim, não, esse cara deve ter vindo da região da Serra do Caramulo e é uma corruptela do nome da serra, pode ser. De qualquer forma, é um primeiro colono brasileiro e eles se fortificaram, organizaram, eles se estruturaram num clã tão poderoso que durante todo o século XVII e XVIII, quem manda na Bahia tem que ter sangue de Caramuru. Até tem um poema satírico a respeito, que depois eu posso arranjar para vocês. Acho que eu citei em algum livro meu. E aí tem as duas linhas, a linha de meu trisavô, Zé da Costa Dória, e a linha do trisavô do João Dória, que é bisneto desse, não, trineto desse Antônio Joaquim da Costa Dória. Da minha linha, o representante político, hoje em dia, é o Zé Carlos Aleluia, que é político do DEM, já foi deputado federal, agora está com uma suplência. E da outra linha, da linha do Antônio Joaquim, tem o João, governador de São Paulo, que quer ser presidente da República. Eu vivo, quando os Dórias italianos me perguntaram sobre quem era ele, eu disse, olha, a família é muito grande, mas esse, por acaso, é um parente mais próximo meu. Vai ser um Dória que teve senhorio, de certa maneira, sobre uma área maior do que Andréa Doria jamais teve na Itália. Eles não gostaram da brincadeira, não. Vou passar, tá? Tá. Aí o Padre Vieira, homenagem que realmente ter um cara como esse na família é muito bacana. Eita, sujeito brilhante. Aí só é o meu lado da família. Vamos passar adiante. Esse é meu trisavô, o José. O assento de batismo dele. Aí eu fiz a coisa mais multi-ilustrativa. Esse é meu bisavô, Doloque, que era médico e político. E parente, novamente, o lado dele da família está todo metido numa confusão política de Sergipe, que termina em 2 assassinatos. O assassinato de Fausto Cardoso e do mandante do assassínio, que foi um tio de meu bisavô, que é o Monsenhor Olímpio de Campos, que foi sacerdote, político liberal e presidente do estado de Sergipe. E assassino.
tem aí, depois aparece uma curiosidade, se não me engano. Passa. Aí tem a história que eu estava comentando da minha tetravó escrava, Dona Jacinta Clotilde, do Amor Divino. Depois eu posso eventualmente elaborar sobre isso, mas é interessante porque, com certeza, ela era negra, tinha origem humilde e, no entanto, tinha uma educação muito boa, porque os filhos dela foram alfabetizados por ela. E ela, afinal, ela é mulher de fato, de um reverendo, o cônego Antônio Luiz de Azevedo, senhor de engenho em Sergipe. Esta senhora foi feita, 2 anos atrás, o símbolo do valor da mulher negra sergipana. Entraram em contato comigo, pediram dados, documentação, etc. Mandei tudo para ela. Acho bacana. Este é meu bisavô, essa é minha bisavó. Vejam o cabelo carapinha que ela tinha. Ela tinha pele clara, mas a origem na Dona Jacinta está toda na cabeleira dela. Meu pai diz que ela era uma pessoa muito bondosa, que ele tinha convivido muito com ela. Ele era médico. Tem agora um anúncio curioso, tem 2 coisas curiosas com relação a ele. Isso aí já é do Garcia. Olha aqui, médico, doutor Diocleciano Doria, anuncia isso é no anúncio quando ele morou em Santa Catarina. Ele acrescenta aqui embaixo, grátis aos pobres. Ele atendia pro bono. Eu queria saber quando que se perdeu esse hábito do médico atender gratuitamente a quem não podia pagar. Descobri por acaso esse ano, não sei coisa. A tese de doutorado dele. Agora vem um outro documento interessante, depois dessa tese. Ele prescreve cocaína. Alguém da família, inclusive, que é para Belquice, eu não me lembro, ela ali lá em cima, na primeira linha, está o nome da pessoa a quem é destinada essa receita. Cloridrato de cocaína, não sei quantos grãos. Alguém está precisando de alguma coisa com anestésico, ele prescreve cocaína. Eu acho que é por isso que conservaram essa receita, que eu descobri antes guardada de papai. Filho secundogênito é meu avô, que era um comerciante, como se dizia, comerciante de grosso trato. Ele tinha um monopólio de fornecimento de coisas ao Ministério da Marinha, faliu, foi à falência 2 vezes e vivia bem. Perfil típico de fornecedores do governo, pelo menos naquela época. Se casou com minha avó, que era de uma família alagoana antiga. Aliás, quem comentou aí, eu acho que foi Maria Lúcia, comentou os Calheiros. Essa minha avó, Inezilda do Barro Vale Achões Vasconcelos, tinha sangue Calheiros. Calheiros através de um padre, o padre Afonso Calheiros de Albuquerque Melo, que era padre político. E, evidentemente, dada outras atividades além das eclesiásticas que ele exercia. A sua mulher, Dona Maria do Carmo do Vale, é filha daquele fidalgo português blasonado, cujas armas eu mostrei. E tem meu tio-avô, Tunico Antônio Moitinho Doria, que foi cofundador da OAB, presidente do IAB, membro do IAB, etc. Ou seja, sempre ligados à estrutura estatal, ao aparelho de Estado. Passa adiante. Isso aí é um retrato só para mostrar a cara das pessoas,
25 anos de casado de meus avós. Está aqui minha avó na frente, de vestido branco, e meu avô de gravata borboleta. Agora vamos passar para o lado do João Dória. Aí, pode passar. Isso aí é um documento que é interessante, mas eu comento alguma outra vez, que é referente ao registro de nascimento de minha mãe, Silvia Cresta Mendes de Moraes. Agora vem o lado do João Dória. Aqui, Dória, paro aqui. Aqui. Não, passa mais adiante, pega mais uma. Esse é o bisavô do João Dória, João Agripino da Costa Dória. É o primeiro do nome. Eu até brinquei uma vez com o João Dória, pai, na verdade, João Agripino da Costa Dória neto. Diz assim, vocês fundaram uma dinastia. Eu disse, não, já tem, inclusive, mais que uma dinastia, porque já tem o filho do João, que é João Agripino da Costa Dória Neto, segundo. Deve estar em 4 ou 5 na sequência. Este foi político e foi médico. É como se estivesse dando uma volta e voltando às origens. Começa no médico e termina no médico. Aí o retrato dele, o primeiro João Agripino da Costa Dória, catedrático de clínica cirúrgica em Salvador e político. Esse é o filho dele, avô do governador Nelson. E estamos chegando ao final. Esse aí é o pai dele, publicitário, que foi cassado, né? Pronto, chegamos ao final. Esse é o João Agripino da Costa Dória II, é o pai do governador. E era muito amigo dele, me dava muito com ele, gostava dele, era um sujeito simpaticíssimo. Engraçado, era de esquerda. Politicamente, ele pegava uma linha de esquerda, que não é seguida pelo filho. Isso aí são as armas da família. Quem quiser se divertir com um brasãozinho, tem aí, já tem desenhado, não precisa ter o trabalho. Que tem que ver que é uma família muito grande. Eu calculo cerca de 10 mil pessoas com o sobrenome Costa Dória na Bahia. Uma boa parte deles com a pele dourada do bom sangue da África. E terminamos a história. Agora, no fundo, o resumo é o seguinte, é uma gente que não largava da rapadura. Dória, todos esses brasões são da família Costa Dória? Não, esses aí são Dória, esses só com a águia são Dória. E esse é... Esse é um desenho italiano e outro é um desenho que eu fiz baseado em modelos portugueses. Vou parar de compartilhar aqui. Se a gente quiser. Várias pessoas te dando parabéns. E uma pergunta aqui de... Peraí, deixa eu tentar. Uma parte da família, então, ficou na Bahia e uma parte veio para o Rio e outra em São Paulo, Dória, é isso? Olha, o pessoal se espalhou. Essas famílias todas começam a se espalhar no final do século XIX. Porque, qual é o motivo? É a atração da capital. Tinham dinheiro, tinham recursos, iam fazer carreira junto da... Era tudo ligado ao governo. Então, por isso, eles vão se espalhando para o sul. Meu bisavô parou em Santa Catarina porque o mentor político dele, ele era do Partido Liberal e era deputado provincial, que é deputado estadual,
em Sergipe, pelos liberais. Aí o mentor político dele, o conselheiro Rodrigues Chaves, foi nomeado presidente de Santa Catarina. E ele foi chamado, foi convocado pelo partido para se mudar para Santa Catarina e exerceu o cargo de inspetor-geral de saúde, de higiene, educação e higiene públicas. E ele fez um serviço interessante. Ele, além de criar os cursos normais em Santa Catarina, ele conseguiu um jeito de fazer o saneamento da lagoa, onde a febre amarela era endêmica. Ou seja, ele podia ser político, mas era um político que funcionava. E o dinheiro que ele ganhava do governo não dava para ele viver. Tanto que ele botou aquele anúncio, ele exercia como é que eu vou dizer? Ele precisava ter a prática dele como médico para complementar o salário. Porque o salário do Estado não dava, não era nenhuma grande mordomia. Que não deixa de ser uma coisa interessante. Por isso aquele anúncio. E ainda assim atendia gratuitamente a quem tivesse necessidade. Mas a família se estabeleceu primeiro na Bahia, né? Da Bahia. São 3 séculos de Bahia. Como um chefe meu se virou para mim e disse assim, são 3 séculos de Bahia, é uma família baiana quatrocentona, não, é quatrocentona com os pés em África. Eu disse, descrição apta. Sem som. Você está sem som, Juliana. Sem som. O aniversariante tá aí na plateia, se quiser dar parabéns para ele. Você, né, Gustavo, parabéns, muitas felicidades, muitas primaveras ainda na vida, se Deus quiser. Pronto. Charles, eu não tenho mais perguntas. Não, aqui também não, já cobrimos todas as perguntas feitas. Podemos seguir adiante. Ó, Dória, Alexandre Dimitri te dando parabéns, Pierina dizendo que adorou. Muitos nomes aqui, eu não estou conseguindo ler tudo, mas vários elogios aqui à palestra. Obrigado, agradeço e passo os elogios aos meus antepassados, que se funcionou é por culpa deles, digamos assim. Gente, então, Dória, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar seu vasto conhecimento aqui com a gente. Se quiser fazer alguma consideração final, depois eu dou o aviso da próxima palestra. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, se alguém quiser o texto, esse texto aí que eu passei, pode dar, tem também um artigo um pouquinho mais detalhado, com as fontes melhor especificadas, que eu posso arranjar, posso mandar e pode ser distribuído mais adiante, em PDF. Olha, eu não tenho dúvida. Você está me escutando? A tua avó é que era de descendência afro, né? Escrava, né? Não é a do Dória. É o Dória. Não é Dória. Eu tenho sangue negro por vários lados, Maria Lúcia. Mas eu estou querendo saber se é parente dele também, essa descendente sua, ascendente sua que é escrava, foi escrava. Olha, tem escravo que eu tenho encontrado por vários lados. Minha avó materna, mãe de mamãe, descendia de uma família do Rio, família muito antiga, que vem do início do século XVII. Ribeiro de Souza era uma família de organistas
da igreja de São Francisco de Paula. Eu não me lembro quem foi que chamou a atenção para isso, não sei se foi o Dalmiro ou se foi o Barata. Bom, mas eles chamaram a atenção. Eles eram mulatos, eram bem conhecidos. Eu conheci também, do lado de mamãe, várias primas, senhoras, que eram mulatas. Isso era muito comum. Darcy Ribeiro Agora, Darcy Ribeiro, se não me engano, era casado com uma descendente dessa irmã do Vieira, de quem eu descendo. Cláudia Zarvos. Uhum. Maria Lúcia, a gente não está te vendo, mas se você quiser fazer alguma consideração final, a gente pode encerrar depois. A próxima palestra vai ser no dia 9 de dezembro, sobre imigração judaica na Amazônia. Agora a gente está te vendo. Só um comentário antes da Maria Lúcia fechar. Dória, você pode repetir a orientação para quem quer receber uma cópia desse texto? Eu posso mandar para vocês me fariam o favor de distribuir ele, ou posso colocar no site e as pessoas poderiam baixar. Eu não tenho nenhum site assim disponível, Tá, mas eu então... disponho cedo o texto, sem problema nenhum. Não, quem quiser, só... eu já vi que a Rosana Coelho, de Alvarenga, pediu aqui. Rosana, e quem mais quiser, por favor, manda um e-mail para cbg@cbg.org.br e a gente manda a apresentação do Dória. Pode deixar, eu arranjo esse outro texto que está em PDF e um complementa o outro. Bom, então eu agradeço ao Francisco Dória pela palestra, foi muito interessante, gostei muito, acho que todos gostaram. E agradeço a presença do público, que cada vez mais está comparecendo a todas as lives. E faço propaganda da próxima palestra, que vai ser agora no início de dezembro. E também a palestra que eu fiz o mês passado, finalmente ficou pronta e foi colocada hoje no Google. Google não, no YouTube, tá? Aquela sobre lista de passageiros, porque as pessoas ficaram esperando e só ficou pronta realmente hoje, tá bom? Então agradeço a todo mundo, muito obrigado e até dezembro. Muito obrigado. Também obrigado pelo convite. Novamente, um abraço para o Gustavo.